Olá, pessoal, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem, estejam se cuidando aí em casa. Hoje eu vou dar continuidade à aula que eu enviei para vocês na semana passada. Eu pedi que vocês resolvessem os exercícios das páginas 46, 47 e 48, se eu não me engano, a respeito de operações com raízes, área e perímetro. E aí hoje eu vou fazer uma correção rápida, tá bom? Para vocês conferirem os resultados, conferirem o que vocês fizeram. Tenho certeza que todos vocês resolveram, né? Mas, antes da gente começar, eu queria avisá-los que essa semana ainda eu vou abrir um chat online, tá? Pelo aplicativo Zoom, para que vocês possam tirar as dúvidas, tanto da correção, quanto dessa aula, quanto do conteúdo que eu vou postar entre hoje e amanhã, tá? Então, hoje a gente vai fazer a correção e logo em seguida eu vou enviar para vocês a continuidade da matéria. E aí, na quarta-feira, se vocês tiverem qualquer dúvida dos exercícios ou da correção, vocês podem entrar e tirar essas dúvidas comigo, tudo bem? Então, vamos lá. A primeira parte da correção é da página 46 da apostila de vocês. Então, peguem as apostilas para que vocês possam conferir se fizeram corretamente. O primeiro exercício, pessoal, ele pede para que você reduza os termos semelhantes em cada uma das expressões. Então, basicamente, adição e subtração de raízes, que eu já conversei com vocês no dia que eu enviei a aula com a explicação. O que vocês precisam ter em mente? Essa raiz é como se ela fosse um x. Você só pode somar x com x, y com y. A mesma coisa vale para as raízes. Raiz de 2 só soma com raiz de 2. Raiz de 7 só soma com raiz de 7. E na hora de efetuar a soma, você vai apenas somar ou subtrair os números da frente. Então, no caso aqui, 8 raiz de 2 mais 3 raiz de 2. Então, 8 mais 3, 11 raiz de 2. Observem que a raiz se mantém. Você apenas efetua a operação com os números da frente. O item B é a mesma coisa. Então, 10 raiz de 7 mais... Peraí, só um pouquinho. 10 raiz de 7 mais 4 raiz de 7, 14 raiz de 7. 14 menos 2, 12. Então, o resultado, 12 raiz de 7. Tudo bem? O próximo. Observem que aqui na frente dessa raiz de 5, em nenhuma delas tem número. Quando isso acontece, é porque o número que está à frente é o número 1. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 raízes. Então, o resultado, 4 raiz de 5. Tudo bem? O próximo. 9 vezes raiz cúbica de 3 menos 12 raiz cúbica de 3. Então, aqui entra naquela historinha do 7º ano, de devo e tenho. Eu tenho 9, só que eu devo 12. Então, no final, eu continuo devendo, porém, 3. Então, eu pago parte da dívida. Então, menos 3, raiz de 3. Tudo bem? O item E, você precisa ter um pouquinho mais de atenção. Porque se você observar, tem raízes diferentes. Nós não podemos juntar todas elas. Então, primeira coisa que a gente faz, nós vamos juntar raiz de 6 com raiz de 6. 5 mais 9, 14 raiz de 6. Depois, a gente soma a raiz de 13. 2 mais 3, 5. Então, vai ficar 14 raiz de 6 mais 5 raiz de 13. Tudo bem? Nós não podemos juntar essas raízes porque elas são diferentes. Beleza, galera? E o item F? Todos são raiz de 10, nós vamos somar. Cuidado que agora nós temos a letra junto. Então, 2A menos 3A. Então, eu tenho 2 e tiro 3. Então, eu ainda fico devendo 1A.
1A mais 8A, 9A. Então, opa, desculpa. Menos 1A mais 8A, 7A. Eu tô devendo 1 e tenho 8 para pagar. Então, sobra 7. Tudo bem? 7A vezes a raiz de 10. A gente não pode esquecer. Gente, agora vamos continuar aqui. O exercício 1 terminou. Agora vamos para o exercício 2. O exercício 2 ele dá uma dificultadazinha. Por quê? As raízes são todas diferentes. Só que o que você precisa fazer? A simplificação dessas raízes que eu relembrei com vocês na aula passada, como que vocês deveriam fazer. Então, primeiro, você vai simplificar a raiz de 32, simplificar a raiz de 8, simplificar a raiz de 72. Essas raízes simplificadas, na verdade, é a decomposição em fatores primos. Se a raiz é quadrada, precisa de um par de números iguais para que elas saiam da raiz. Então, dá uma olhadinha aqui. Raiz de 32 é 4 raiz de 2. Raiz de 8 é 2 raiz de 2. E a raiz de 72 é 6 raiz de 2. Então, a gente agora, depois de simplificar essas raízes, que a gente efetua a operação igual ao exercício 1. Então, 4 menos 2 dá 2. 2 mais 6, 8 raiz de 2. Tudo bem? Mesma coisa no próximo. Primeira coisa, simplificaremos raiz de 125 e raiz de 45. Cuidado que tem um número na frente das duas. Então, antes de efetuar a operação entre elas, a gente vai precisar multiplicar os números. Então, toma cuidado. Fazendo a simplificação da raiz de 125, isso dá 5 raiz de 5. Tá vendo que o 3 continua aqui fora? A gente copia esse 3. No 45, 3 raiz de 5. E o 4 continua aqui fora. Aí o que a gente faz agora? Multiplicamos esses números de fora. 3 vezes 5, 15. Então, 15 raiz de 5. 4 vezes 3, 12. Então, 12 raiz de 5. E agora, nós efetuamos a soma. 15 mais 12, 27 raiz de 5. Tudo bem? O exercício 3, ele pede para você efetuar as multiplicações e divisões e depois simplificar o resultado, tá? Então, o que você vai precisar fazer? Primeiro, efetuar a operação que ele está pedindo, multiplicação. Em alguns casos, tem a operação distributiva. Caso vocês tenham dúvida, só multiplicar. E as divisões. Depois que você efetua essas operações, aí você simplifica as raízes, tá bom? Então, por exemplo, no item A, a gente já viu lá nas propriedades que quando eu tenho multiplicação e divisão, se as raízes forem de mesmo índice, então raízes quadradas, raízes cúbicas, assim por diante, é só efetuar a multiplicação. Então, aqui, raiz de 6 vezes raiz de 20 vai dar raiz de 120. Aí, a raiz de 120, a gente vai fazer a simplificação. Fazendo a simplificação da raiz de 20, dá 2 raiz de 30. Pessoal, de novo, se vocês ainda tiverem dúvida na parte de decomposição, na simplificação das raízes, eu vou tirar as dúvidas de vocês na quarta-feira online, tá? Então, se ainda tem dúvida com relação a essas simplificações que não estão aparecendo aqui, porque é um conteúdo um pouco mais básico que a gente já fez e que eu já relembrei na aula passada, se ainda tem dúvida, pode entrar na aula na quarta-feira para tirar as dúvidas, tá bom? O item B, observem que tem uma soma, tem um parênteses e uma soma aqui dentro. Só que você não consegue efetuar essa soma, não pode somar a raiz de 5 com a raiz de 10. Então, o que nós vamos fazer? Distributiva. Primeiro, você vai fazer a raiz de 2 vezes a raiz de 5, que vai dar a raiz de
10. Depois, raiz de 2 vezes a raiz de 10, que vai dar a raiz de 20. Tudo bem? Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Raiz de 10, como eu falei, e a raiz de 20. E aí, a gente tem que simplificar para tentar somar. Só que a raiz de 10 não tem simplificação. Não tem nenhum parzinho que saia dessa raiz. Então, ela continua a raiz de 10. A raiz de 20 não. A raiz de 20 dá para simplificar, que dá 2 raiz de 5. E aí, o resultado final, galera, é esse daqui. Raiz de 10 mais 2 raiz de 5. Não dá para juntar. Elas ainda são diferentes. Tudo bem? Ainda no exercício, o item C. O que eu quero que vocês tomem cuidado? Tem número fora, tem número dentro. Não misturamos, certo? Isso é uma regra imprescindível. Número de fora multiplica pelo número de fora e o número de dentro multiplica pelo número de dentro. Então, nós vamos fazer 2 vezes o 5. E depois, vamos fazer raiz de 8 vezes raiz de 10. Então, 2 vezes 5, 10. 8 vezes 10, 80. Então, vai dar raiz de 80 vezes o 10 lá de fora. Tudo bem? Ó, 10 raiz de 80. Gente, não pode esquecer. De fora com de fora, de dentro com de dentro. Certo? E aí, eu vou simplificar essa raiz de 80. Simplificando a raiz de 80, dá isso daqui. 4 raiz de 5. O 10, ele se mantém ali fora, tá vendo? Então, agora a gente pode multiplicar. 10 vezes 4, 40. Continuando, então. Quando a gente multiplica, vai dar, então, o 40 raiz de 5. O próximo tem um probleminha. As raízes são de índices diferentes. Posso multiplicar? Não. Então, o que a gente vai fazer nesse caso que as raízes são diferentes? A gente vai arrumar essa raiz primeiro, tá bom? Então, como que a gente faz isso? É uma espécie de MMC. O índice da primeira raiz é 2, dessa raiz aqui. E o índice da segunda raiz é 3. Então, qual que é o MMC entre 2 e 3? 6. Então, nós vamos transformar essas raízes em índice 6. Só que, para multiplicar essa daqui em 6, nós vamos multiplicar o índice que já existe 2 por um número para chegar no 6. E esse número pelo qual nós estamos multiplicando, ele vai entrar aqui dentro como uma potência. Então, ficaria assim, 2 vezes 3 dá 6, certo? E lá dentro vai ficar, então, 3 elevado a 3, que foi pelo número que você multiplicou. A mesma coisa aqui. Então, 3 vezes quanto que dá o 6? Vezes 2. Então, 3 vezes 2, 6. Vou elevar aqui dentro a 2 também. Então, vai ficar 5 ao quadrado. Dá uma olhada aqui no que eu acabei de falar. Então, o 2 vezes quanto que dá? 6. Vezes 3. Esse número entrou aqui dentro, ó, como um expoente. E 3 vezes quanto que dá? 6. Vezes 2. Esse número também entrou aqui como um expoente. E aí, agora a gente resolve as potências. 3 ao cubo. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, virou raiz sexta de 27. E aqui, 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. E agora a gente efetua a multiplicação. 27 vezes 25 dá 675. Só que a raiz é sexta, pessoal. Se você tentar simplificar, não tem 6 números iguais na decomposição para tirar da raiz. Então, a raiz continua assim. Raiz sexta de 675. Tudo bem? O próximo item é a divisão da raiz quarta de 800 pela raiz quarta de 2. Utilizamos a propriedade, primeiro, efetuar a divisão, já que eles têm o mesmo índice. Então, vai ficar
800 dividido por 2, 400. Então, raiz quarta de 400. E aí a gente simplifica. Simplificando, o resultado é 2 raiz quarta de 25. Não esquece que nessa simplificação tem que sair 4 números iguais da raiz, tá bom? Sempre a quantidade de números é igual ao índice da raiz. O item F é a mesma ideia do item da multiplicação anterior, do D de dado. Então, preciso deixar na mesma raiz antes de multiplicar. Essa raiz ela é quadrada. Dá para transformar em raiz quarta? Dá, é só multiplicar por 2. Então, eu vou multiplicar aqui dentro, criar um expoente para esse 2. Então, se aqui era raiz quadrada, 2 vezes 2 vai dar o 4, igual a esse. Então, eu vou elevar lá dentro a 2 também. Então, vai virar uma raiz quarta. Eu não preciso mexer na segunda, porque ela já tem o índice 4, tá? Se você quiser utilizar a regra do MMC, pode. O primeiro índice é 2 e o segundo é 4. Calculando o MMC entre as duas, dá 4 como resultado. Então, não vai interferir na resposta. E aí, nós efetuamos. Esse 2 ao quadrado que eu marquei aqui, dá 4. 4 dividido por 2, 2. Então, raiz quarta do número 2. Tudo bem? Exercício 4. O exercício 4, gente, ele era um dos mais simples para vocês. Por quê? Ele era o da regra do cancelamento. Lembra? Quando o índice é igual ao expoente, você pode cancelar, desde que a sua base seja positiva. Porque quando ela é negativa e o expoente é par, o resultado fica positivo. Então, pode mudar o resultado da raiz, tá bom? Mas, nesse caso, as bases são positivas, então a gente consegue aplicar a propriedade. Vamos ver. No item A, nós temos a raiz quadrada elevada ao quadrado. Então, efetuando o cancelamento, fica apenas o número 40. Item B, mesma coisa. Raiz sexta elevada a 6. Você pode efetuar o cancelamento, resultado 5. O que acontece no item C? Se você observar, o índice é diferente do expoente, né? O expoente é 6 e o índice é 3. O que você faz nesse caso? Você divide o expoente pelo índice. Então, 6 dividido por 3 dá 2. Então, esse resultado fica 9 ao quadrado. E aí a gente resolve, que dá 81. Tudo bem? O próximo também é importante você ter um cuidado. Por quê? Tem um número fora da raiz. Esse número fora da raiz é importantíssimo que você resolva a potência dele. Então, é 2 elevado a 3. 2 elevado a 3 dá 8. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, nós temos 8 vezes a raiz cúbica de 10 ao cubo. Então, o que nós vamos fazer aqui? Esse 8 vai se manter e a raiz cúbica de 10 elevado ao cubo, aí nós vamos efetuar a propriedade do cancelamento. Então, vai ficar 8 vezes o 10, que é o resultado da base. E aí, nós efetuamos a multiplicação, que dá 80. Tudo bem? Continuando, pessoal, agora vem alguns exercícios de perímetro e área, que eu também conversei com vocês. Relembrando, perímetro é o contorno, é a soma de todos os lados da figura. E área não. A área é a superfície da figura, o que cabe dentro dela, dentro da superfície. Então, se for um quadrado, um retângulo, nós temos que multiplicar os lados, tá bom? Se for um triângulo, a gente tem que lembrar da formulinha de área do triângulo, a básica, que é base vezes altura dividido por 2. Então, vamos lá. O exercício 5, ele pede para que vocês resolvam o perímetro. Então, a soma dos lados. A primeira figura é um quadrado, tá vendo? Que ele coloca essas marcaçõezinhas aqui, ó,
Quando tem a mesma marcação, significa que os lados são iguais. Então, para calcular o perímetro aqui, você tem que fazer 4 vezes a raiz de 243. Ou raiz de 243 mais raiz de 4 vezes essa soma, tá bom? Então, o que você vai fazer? Eu vou colocar como 4 vezes, porque são 4 lados iguais, tá? 4 vezes a raiz de 243. Antes de efetuar essa multiplicação, a gente precisa simplificar a raiz de 243. Quanto que dá a raiz de 243 simplificada? 9 raiz de 3. Então, observem que o 4 se mantém, e aí eu mudei essa raiz de 243 pelo resultado simplificado, que é 9 raiz de 3. Agora, é só multiplicar aqui fora. 4 vezes 9, 36 raiz de 3. E aí a gente terminou esse exercício, certo? O segundo item do exercício 5 é uma figura diferente, é um retângulo. Observem que tem 2 medidas e aqui nós temos 2 tracinhos, 2 tracinhos. Então, esses 2 lados têm a mesma medida. E aqui temos um tracinho e um tracinho. Então, eles têm medidas iguais. Então, nós temos 2 lados medindo raiz de 80 e 2 lados medindo raiz de 180. Então, dá uma olhada na expressão. 2 vezes raiz de 80 mais 2 vezes raiz de 180. Primeira coisa que a gente vai fazer, simplificar as raízes. Tanto a de 80 quanto a de 180. Tá aí. Raiz de 80 simplificada, 4 raiz de 5. E a raiz de 180 simplificada, 6 raiz de 5. Agora a gente vai multiplicar aqui na frente. Então, 4 vezes 2, 8. E 2 vezes 6, 12. 8 raiz de 5 mais 12 raiz de 5. Agora sim a gente pode efetuar a adição dos dois. 8 mais 12, 20 raiz de 5, que é o resultado final da expressão. Ok? O item C vem com outra figura, um triângulo. Só que esse triângulo não é qualquer um, é um triângulo equilátero. Observem que eles têm todos os seus lados com a mesma marcação. Então, são 3 lados iguais. Então, qual que é o perímetro desse triângulo? 3 raiz de 45. Simplificando a raiz de 45, nós teremos 3 raiz de 5. E aí, para terminar, só multiplicar os números que estão fora. 3 vezes 3, 9 raiz de 5. Tudo bem? Gente, temos ainda mais alguns exercícios da página 48 agora. O exercício 6, ele pede para você calcular a área da figura. Então, primeiro, nós utilizamos a fórmula de área, no caso do item A e do retângulo, base vezes altura. E aí, primeiro multiplicamos, depois simplificamos a raiz para poder terminar o exercício. Então, vamos lá. Formulinha base vezes altura. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é 2 raiz de 5 vezes raiz de 10. Lembra do que eu falei para vocês nos exercícios anteriores? De fora com de fora, de dentro com de dentro. A gente não mistura. Então, o 2 não tem ninguém para multiplicar por ele. Então, ele continua lá fora, 2. Agora, as raízes, nós podemos multiplicar. Raiz de 5 vezes raiz de 10, raiz de 50. Então, fica 2 raiz de 50. Agora, nós simplificamos essa raiz de 50, que vai dar 5 raiz de 2. E para terminar, multiplicamos os números de fora. 2 vezes 5, 10 raiz de 2, resultado final. Tudo bem? Item B é um triângulo. Como eu já falei anteriormente,
A formulinha de triângulo, da área do triângulo, é base vezes altura dividido por 2. Ela está aqui, ó. Para quem não lembrava, essa daqui. Então, vamos lá. Vou montar. Base, 3 raiz de 12. Vezes a altura, 3 raiz de 6. Dividido por 2. Tá aí. 3 raiz de 12 vezes 3 raiz de 6, dividido por 2. Vamos fazer passo a passo. Primeiro multiplica em cima as raízes, depois simplifica e por último efetua a divisão se for possível, tá? Então vamos lá. Como as duas raízes são cúbicas, a gente pode multiplicar. 12 vezes 6, 72. Então ficou raiz cúbica de 72 dividido por 2. Não dá para dividir, não dá para simplificar. Lembra, de novo, de fora com de fora, de dentro com de dentro. Então, vamos primeiro simplificar essa raiz de 72. Simplificando a raiz de 72, vai dar 2 raiz cúbica de 9. Não esquece, a raiz cúbica precisa de um trio de números iguais para sair da raiz. Então, vai ficar 2 raiz cúbica de 9 dividido por 2. Esse 2 dá para dividir por esse 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1. Resultado final, apenas a raiz cúbica de 9. Tudo bem? E agora, exercício 7 para finalizar essa correção. O pátio de um colégio tem a forma de um paralelogramo. Então, ele dá aí o desenho do paralelogramo e ele dá as dimensões. A base é raiz de 2.000 e o outro lado, não exatamente a altura, né? A outra dimensão desse pátio, raiz de 1.000. Nenhuma dessas raízes são exatas, tá? Então, ele pede qual é, em metros, a medida do contorno do pátio. Então, na verdade, o que ele está pedindo pra gente, pessoal? Perímetro dessa figura. Então, vamos lá. Primeira coisa. Eu tenho 2 lados que medem raiz de 1.000. E tenho 2 lados que medem raiz de 2.000, certo? Aqui e aqui, aqui e aqui. Então, para montar o perímetro, nós temos isso. 2 raiz de 1.000 mais 2 raiz de 2.000. Montei. Vamos simplificar essas raízes. Então, raiz de 1.000 e raiz de 2.000. Por quê? Para tentar encontrar uma raiz menor. Observe que no enunciado, ele deu para você considerar esses números aqui. Então, possivelmente, quando nós simplificarmos, vão aparecer essas duas raízes, a raiz de 10 e a raiz de 5. Então, vamos lá. Simplificando a raiz de 1.000, nós vamos ter 10 raiz de 10. E simplificando a raiz de 2.000, nós vamos ter 20 raiz de 5. Dá uma olhada, apareceu a raiz de 10 e a raiz de 5. Eu não vou substituir ainda, tá? Eu vou efetuar primeiro essa multiplicaçãozinha aqui, do 2 vezes 10 e do 2 vezes 20, para depois substituir. Então, dá uma olhada. Ficou 2 vezes 10, 20 raiz de 10. E 2 vezes 20, 40 raiz de 5. Agora sim, eu vou substituir a raiz de 10 pelo 3,2 e a raiz de 5 por 2,3. Ó, vai ficar então 20 vezes o 3,2, que é a nossa raiz de 10, o valor dela que está aqui, e 40 vezes o 2,3, que é a nossa raiz de 5. 20 vezes o 3,2 dá 64,0, 64 inteiros. E 40 vezes 2,3 dá 92. Agora, nós efetuamos a soma para saber o perímetro do pátio dessa escola, que é 156 metros. Tudo bem? Gente, ao final dessas páginas, dessa aula,
eu havia solicitado que vocês realizassem os exercícios da tarefa 5, tá bom? Esses exercícios aqui da tarefa eu não vou corrigir online, até porque esse vídeo de correção ele já ficou um pouco extenso, cansativo para vocês, tá? Então, qual é o combinado que nós faremos aqui em diante? Todas as tarefas vocês deverão realizar, porque quando nós retornarmos, eu vou vistar essas tarefas, verificar os resultados para atribuir uma nota para vocês. Só que é importante que vocês façam todas elas para que não fique depois uma bola de neve. Assim que nós retornarmos, se tudo der certo, vai ser muito em breve, né? Estamos torcendo para isso. E aí eu vou corrigir e vistar e dar nota para vocês. Tudo bem? Galera, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, que vocês tenham entendido toda a correção, mas caso ainda tenha alguma dúvida, que vocês ainda estejam confusos com alguma coisa, não se esqueçam que na quarta-feira, pelo aplicativo Zoom, eu vou estar ao vivo tirando as dúvidas de vocês, tá bom? Tanto dessa correção quanto da aula que até amanhã eu vou postar para vocês a próxima matéria. Tudo bem? Beijos, fiquem bem! Se cuidem aí de casa, que logo, logo estaremos juntos novamente, tá bom? Tchau, pessoal. Até mais.